Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV I. Olha, Itabuna é uma cidade sui generis em vários aspectos. Já foi a cidade mais violenta do Brasil, é uma cidade com índices alarmantes quando se diz respeito à questão da humanização ou desumanização de uma sociedade. Mas eu tenho uma teoria, não sei se filosófica, mas com certeza não é religiosa, de que para cada pessoa ruim que tem em Itabuna, com certeza nós temos 100 pessoas padrão de excelência no comportamento muito próximo daquilo que é excepcionalmente ótimo. Isso nos empolga, isso nos estimula, porque nos faz acreditar de que o dia seguinte vai estar sempre sendo melhor, ainda que o dia de hoje tenha sido muito ruim. Somos uma sociedade realmente extraordinária. A nação grapiúna, o povo itabunense, é um povo dotado de uma capacidade extraordinária de sinergia, de empatia, de fazer com que nós sejamos não somente um município, mas um universo de pessoas diferenciadas, de pessoas diferentes, pessoas distintas, mas pessoas imbuídas nesse processo de engrandecimento, aperfeiçoamento da sociedade. Uma sociedade que se desenvolve em decorrência daquele aprendizado vindo lá de centenas de anos. Pessoas comprometidas com essa coisa extraordinária que é uma Itabuna cada vez melhor. Independentemente dos aspectos geopolíticos, da história nem sempre muito relevante, mas nós temos aqui personalidades que nos motivam a acreditar que nós podemos avançar, que nós podemos ser cada vez melhores e juntos fazermos de Itabuna a melhor cidade ou mantermos Itabuna como a melhor cidade para viver na Bahia. E é óbvio que esta realidade decorre de alguns protagonistas, né? E imagino como não seria ou como seria uma Itabuna se nós não contássemos com instituições, com entidades não governamentais, com ações governamentais que nos fizesse ter alegria de ser itabunense, ter orgulho de ser itabunense. E dentre as muitas entidades que nós temos e que nos faz acreditar no Itabuna melhor, no amanhã, existe um grupo de jovens que têm um aprendizado de cidadania, de ordem, de respeito, dignidade, de virtudes que vão além de conceitos religiosos. São conceitos comportamentais. São jovens promissores, são jovens que ajudam, inclusive com os seus exemplos, a, a fazer com que outros jovens se espelham. Eu sempre digo, eu fui gestor de esporte, juventude e cultura, e eu sempre dizia, contrapondo, né, aos professores, secretários, etc., que afirmavam, olha, o esporte e a cultura tira das drogas, tira do crime. Eu tenho uma teoria inversa, né? Cultura não tira ninguém das drogas, não tira do crime, e nem esporte. Esporte, cultura, mantém as pessoas fora. Porque quem tira, ou quem não permite, ou quem evita, né, a introdução de jovens no mundo do crime e das drogas, é a família. A família é o fundamento de tudo, é a base. Quando você tem uma família preocupada com o dia a dia do filho, do neto, sabe, esse jamais será cooptado pelas organizações criminosas, pelos vícios, pelos devaneios, pelos contos do vigário, pelos cantos da sereia, que às vezes tem muito mais facilidade de manipular as mentes jovens do que o professor, do que o treinador. Já tivemos pessoas da seleção brasileira envolvidas com crimes, o que significa dizer que o esporte não é garantia de as pessoas não entrarem no crime. Temos artistas, né, no tráfico de drogas, né, matando pessoas. Então essa teoria de que as artes e a educação tira do crime, na minha concepção, elas ajudam. É um segundo tempo, ajuda. Mas quem tira é a família, é a religião, é a sociedade. Aí depois é que vem esses fatores. Onde eu quero chegar é o seguinte. Nós precisamos de lastro. Nós precisamos de pessoas que nos conduzam e que sirvam para a juventude como exemplos para que também sejam bons na sociedade. E nesse contexto existe aqui o grupo de Ordem Demolei. Um grupo de jovens educados, disciplinados, jovens que têm
padrão de excelência nas questões comportamentais. São jovens que a gente percebe pela conduta, pelas expressões, que são pessoas muito bem encaminhadas, envolvidas com as questões de cidadania. Nós vamos fazer um programa hoje especial. Nós vamos fazer um programa hoje falando sobre a Ordem Demolei, conversando com os mestres, conversando com os coordenadores, com as pessoas diretamente envolvidas na coordenação, na operacionalidade desse movimento, desse grupo, que é um grupo, como eu disseram anteriormente, exemplar para toda a nossa juventude. No programa de hoje vamos estar mais uma vez contando com a participação especial do radialista e jornalista Raimundo Nogueira, e temos aqui conosco 2 jovens representando a Ordem Demolei. Confesso que por ter chegado na hora, não consegui gravar o nome de nenhum dos 2. Mas isso vai no transcurso do nosso bate-papo, eles mesmos vão se apresentar. E eu quero começar saudando a ambos com o nosso bom dia, especialmente também saudando aqui o Raimundo com o nosso bom dia. Mas eu quero começar perguntando, e aí eu vou perguntar, me parece que ele é o mais velho entre ambos, embora sejam jovens. Primeiro, o seu nome. Segundo, o que é a Ordem Demolei? Perfeito. Bom dia primeiro, né? Bom Gostaria dia. de saudar Val, Raimundo, toda a sua equipe aí, meu irmão ali, Rafik, e toda a sua audiência, né? Bom, meu nome é Guilherme Charbel, tenho 19 anos e sou iniciado na Ordem Demolei há 5 anos, certo? Na verdade vai fazer 6, desde 2018. E, bem, a Ordem Demolei é uma fraternidade, né? Uma irmandade, melhor dizendo. Então a gente se trata como irmãos. E a partir disso, várias coisas são desenvolvidas, certo? A gente é uma ordem que foi criada com o intuito de melhorar os jovens. E aí essa melhora vem através de filantropias que a gente faz, porque a gente acredita que a prática do bem, né, é algo que de fato molda o caráter dos jovens. E além disso, os nossos ensinamentos filosóficos e as nossas atividades no geral, a gente acredita que isso de fato tem um impacto nos jovens e os melhora. Raimundo, fica à vontade, Raimundo. Eu queria saudar a vocês que vêm aqui. Esse mês de março vocês têm uma comemoração feita, né? Uma espécie de prestação de contas. Mas eu queria saber primeiro a história da Demolei aqui em Itabuna. Perfeito. Eu acho que eu vou chegar em Itabuna, mas acho que antes de chegar em Itabuna, acho melhor a gente dar um contexto geral. A origem, Pronto, né? sim, E na melhor origem. ainda. Pronto. Então, a Ordem Demolei, ela começou em 1918, certo? Com um cara muito idealista, eu diria, Frank Sherman Land, nos Estados Unidos, no estado do Kansas. Idealista porque eu acho que a Ordem Demolei não poderia nascer se não fosse alguém com tanto idealismo. Porque Frank Sherman Land, primeiro que a Ordem Demolei quando começou não tinha a pretensão de ter o tamanho que ela tem hoje. Foi simplesmente um cara muito religioso, com muitos valores, que é o Frank Sherman Land, que acolheu um jovem que era órfão. Então você falou aí sobre a importância de ter uma família. E aí você imagina, aquele cara ali, o pai dele tinha morrido na guerra. E aí ele estava ali sem uma família para nortear ele. O Frank Sherman Land chegou, acolheu ele e depois vieram outros amigos dele. E o Frank Sherman Land viu ali uma oportunidade de passar várias coisas para ele. Então eles se reuniam para confraternizar e ele também contava histórias para os meninos e começou a fazer atividades com aqueles meninos. E ele era maçom, então ele se reuniu ali no espaço da maçonaria. E a partir disso, outras lojas viram aquilo ali, acharam bacana. E aí a Ordem Demolei se expandiu. E aí, enfim, para vários lugares. E aqui em Itabuna, a gente tem um cara que lutou muito para que a Ordem Demolei viesse não só para Itabuna, mas para Bahia, né? Tio José Humberto, que é um cara sensacional, que encampou essa luta. E em 1985, a Ordem Demolei foi fundada, foi instalado o capítulo Itabuna. O capítulo a gente chama a unidade da Ordem Demolei. E foi instalado o capítulo Itabuna, o primeiro aqui da Bahia. Então você imagina a dificuldade, porque quando se vai instalar um capítulo, precisam de outros demoleis para estar instalando aquele capítulo. Então a gente fez uma atividade recentemente para conhecer a história do capítulo, né?
E eles contaram que vieram demolês do Rio de Janeiro para cá, para Itabuna, para instalar o capítulo. Ou seja, a gente às vezes tem conhecimento dos acontecimentos envolvendo, né, entidades como a Demolei, movimentos, entidade, eu não sei se é movimento, se é entidade, mas vamos falar um grupo de jovens, mas a gente fica sem o conhecimento que você acaba de expressar, ou seja, há uma história de muita dificuldade, né, de custos elevados também, porque pessoas vieram de fora para fazer com que aqui se criasse essa unidade. Mas Racif Dória, interessante que o nome de vocês, eu não sei se é geral, se é o nome de nascimento, ou se vocês lá uma vez dentro acabam tendo outros nomes, mas é um nome um pouco diferenciado, embora não sejam nomes feios não, sabe? Racif Dória. Meu amigo, qual é a conduta diária que é estabelecida, que é exigida para o jovem Demolei? Ou seja, vocês têm um comportamento que é, tipo assim, trabalhado fora também das reuniões e das atividades internas, ou simplesmente a ordem ou a unidade solta você na rua e lá vocês que se viram? Como é que funciona esse comportamento de vocês, dentro e fora da ordem Demolei? Excelente. Primeiramente, bom dia, né, a Val, a Raimundo e meu irmão Guilherme Charbe, a todos os telespectadores também. A sua pergunta é uma pergunta excelente porque, assim, na iniciação, para o jovem, né, ou o adolescente adentrar a Ordem Demolei, ele passa por todo um processo de sindicância, que é basicamente uma entrevista em que vamos entrevistá-los em sua casa, com seus pais, obviamente sempre com a supervisão dos pais. E assim, essa sindicância, nós sempre falamos principalmente da relação com a família, de como esse jovem se relaciona com a família, de como esse jovem é na escola, se ele tem boa conduta na escola, se ele já foi suspenso, expulso, como vão as notas, dos relacionamentos com os vizinhos, nas ruas, se ele praticar alguma atividade ilícita, se ele consome bebidas ou drogas ilícitas. Então, assim, para você iniciar na Ordem Demolei, você passa por toda uma seleção. E essa seleção é bem rígida, já, né, de início, na entrevista. E quando você inicia, é que você carrega uma exigência maior ainda. Então, assim, respondendo a sua pergunta, existe toda assim uma conduta que temos que levar, e assim, a ordem nos ensina para que sejamos bons homens, na verdade bons jovens, bons filhos, para que quando chegamos aos anos de maioridade possamos ser bons homens e bons cidadãos. Sendo assim, existe toda essa conduta sim, e que é levada bem a risco. Raimundo. Ordem Demolei, então é um bem, né, da comunidade, a gente deve preservar e conhecer mais, né? Por exemplo, então a estrutura né, que vocês montam para atrair pessoas jovens é rigorosa. Mas e se não achar os perfeitos? Como é que faz? Nem todo mundo é perfeito e tal. Tem forma de acolher e ajudar a pessoa, né? Acho que é importante perguntar isso, né? Porque pela seleção que vocês fazem é muito cuidadosa. Sim. Mas tem um menino e tal, que tá um pouquinho assim, mas tem muita coisa boa. Como é que vocês tratam essa questão? Então, eu acho que, claro, ninguém é perfeito, né? Nem eu, nem Rafik, ninguém é perfeito. Mas, assim, a gente tem algumas virtudes, né? Que é, digamos assim, o nosso corte. Então a gente vê se o menino se enquadra ali. E assim, a gente sabe que a juventude tem seus erros ali, né? Não a gente tem consciência disso, inclusive, enfim, a gente vê se o menino se enquadra, até, acho, né, com as nossas, exemplo dos outros. Sim, com as nossas virtudes, mas claro que a gente sabe que ninguém é perfeito. E a gente pondera se o que aquele menino fez, se a conduta daquele menino se enquadra, né, no que a gente acredita que são as virtudes do amor filial, da reverência pelas coisas sagradas. Então o menino tem que ter uma religião, e aí não importa qual a religião, ele tem que acreditar em uma divindade e também ter o respeito, né, pelas demais divindades. A gente prega aí pela liberdade religiosa. E aí também a cortesia, o companheirismo, né, a fidelidade, a pureza
e o patriotismo. São essas as virtudes que a gente prega. E aí a gente faz a avaliação se o menino se enquadra, né? Se ele não tiver nenhuma conduta irrecuperável, né? Por exemplo, né? Se for uma coisa muito grave, aí realmente não tem como. Excluir. É uma frase do Alberto Mansur, que ele trouxe a Ordem Demolei para o Brasil, e ele diz que a gente pega o bom e melhora, né? É o que ele descreve para a Ordem Demolei. Recife, Dória, dentro desse aspecto, a gente sabe que o humano é fragilizado, né? As pessoas fraquejam. E por mais que vocês tenham um aprendizado de mestre, de pessoas que ensinam o caminho certo, sempre existe a possibilidade de uma negligência, de uma falha. Vocês têm registro na história, me parece que você é mais velho de ambos aqui, na Ordem Demolei. Tem alguma ocorrência de decepção, readequação, expulsão relacionada a um membro da Ordem Demolei que não obedeceu ali a ordem, né, a disciplina? Tem situações? Vocês puxam a orelha ou vocês simplesmente, quando percebem que o caso é perdido, trabalha para recuperar ou simplesmente acham, não tem jeito, vamos embora seguir sem ele? Assim, é uma excelente pergunta. E assim, geralmente, quando no nosso capítulo é raro de acontecer isso. É raro. Mas quando acontece coisas bobas assim, né, que há algum desentendimento, geralmente é passado pro mestre conselheiro, e aí o mestre conselheiro tenta resolver a situação, chamando para conversar e tudo mais. Sobre condutas de expulsão, suspensões, assim, na Ordem Demolei já existiu sim, contas de expulsões, né, de que levaram a ser expulsos os meninos. Mas isso é algo bem maior, exatamente, raro, e é bem maior do que nosso poder, porque isso passa para a maçonaria, né, passa para o grande conselho estadual. Então, assim, são todos esses setores que passam para ser expulsos. Quer dizer, cada caso tem um critério muito rígido de hierarquia. Ou seja, foge da sua alçada essa coisa de tratar do assunto, mesmo sendo da unidade que você coordena. A complexidade do assunto requer que você eleve esse assunto para instâncias superiores. Seria isso aí? Sim, sim. Agora, um detalhe. A gente sabe, vocês me parece que... Quer completar a resposta? Sim, fica. Então, eu acho que é isso. O mestre conselheiro, como o próprio nome diz, na instalação, que é a cerimônia de posse dele, é dito que ele é aquele responsável por receber e dar conselhos. Então ele é a liderança. Enquanto liderança, ele tem que estar disposto a ouvir, né, os seus liderados e também a aconselhar os liderados. Então é isso, quando a gente há uma conduta que fere, né, de alguma forma nossos valores, primeiro a recomendação é conversar com o menino, talvez até com os pais, né, e aí eventualmente, né, se não tiver jeito, aí a expulsão, mas aí como o Rafik falou, tem todo um procedimento para essa expulsão que vai até além da gente. A gente tem um conselho estadual, um nacional, isso passa pelo conselho estadual. Mas eu queria dar um exemplo aqui. Ontem, acho que foi anteontem, a gente teve uma entrevista no Instagram da Primeira Oficialaria. É outra coisa que depois eu digo que é. Mas de um menino dizendo que como a Ordem Demolei foi importante para ele, porque ele estava galgando cargos, né, lá no capítulo dele, estava se interessando e tal, só que na escola ele estava mal. Tinha uma questão de... Tava com problemas na escola, e aí a mãe chegou para ele, beleza, você quer estar aí, né, na Ordem Demolei, mas você precisa melhorar como aluno, não tem como você continuar se você não for um bom aluno. Falou pra ele, né? Chamou na chincha e tal. E aí, nessa situação, um maçom do Conselho Consultivo, que é o órgão da maçonaria que acompanha o capítulo, veio conversar com ele, você é um cara aqui que tem futuro, né? A gente vê muito futuro em você na Ordem Demolei. Só que pra isso você tem que melhorar como aluno, porque a Ordem Demolei não é só você ser bom aqui, dentro da sala capitular, é você ser bom no geral, você ser bom filho, você ser bom aluno, você ser um bom cidadão. E aí, nessa situação, ele fui intimado aqui, vou ter que melhorar minha nota, vou ter que melhorar aqui na escola. E eu acho que é muito isso, assim, a Ordem Demolei impõe uma responsabilidade sobre o jovem, que se ele realmente tá ali, ele gosta daquilo, ele se vê na obrigação de estar melhorando sempre. Eu acho que é isso. Mas não tem um risco de, nesse contexto, você ter problemas, por exemplo, de depressão e se sentindo muito cobrado? Ou vocês têm uma metodologia de ação que também se preocupa com esse efeito colateral? Perfeito. Então, é porque a nossa
a cobrança que eu digo, a gente tenta não ser incisivo, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm fragilidades, né? Então a gente chega com cuidado, né? Meu irmão, ó, você não pode melhorar isso aqui, vamos refletir aí sobre essa sua conduta, né? Sobre como você está indo, sem querer botar pressão em ninguém, porque a gente sabe que as pessoas têm fragilidades de fato. Lá vem cá, uma curiosidade, o Demolei, vocês escolhem na sociedade, eles procuram, o pai procura, o menino procura. Tem casos em que a família leva e o menino não se adapta e sai. Como é que vocês tratam essa questão? Ó, então, a gente está inclusive numa campanha, né, de iniciação nacional. Então, todos os capítulos estão buscando, né, os meninos e tal. E aí é o seguinte, a gente faz atividades de recrutamento, né, e também a gente recebe, por exemplo, para entrar na Ordem Demolei você tem que ser indicado por um Demolei ou por um maçom. Mas aí tem pessoas que procuram a gente, né? E aí algum Demolei avalia a situação do menino e se quiser indica. E a gente faz atividade de recrutamento também. Uma coisa que eu percebo nos membros da Ordem Demolei é que é todo muito bem vestido, todo bem penteado, e não é porque vocês vieram para a entrevista não, que eu tenho visto a atividade de vocês, inclusive atividades externas. Já vi vocês desfilando na cinquentenária, em movimentos cívicos e tal, e eu percebo que há um cuidado na aparência também, não é só na questão comportamental. Essa convivência de vocês internamente obedece todos os critérios que vai até essa questão estética, essa questão do cuidar de si, da aparência? Aí eu perguntaria uma outra coisa também para completar, que é o seguinte, você se torna então um grupo especial na comunidade. Você sofre pressão da comunidade dizendo assim, olha os certinhos, olha os quadradinhos, olha não sei o que, seguramente tem isso, né? Do jeito, como a permissividade que tem hoje na sociedade, né? Vocês são especiais, é verdade. Tem essa pressão em cima de vocês? Como é que funciona na cabeça do Demolei? Então, há um padrão, né, nas nossas roupas, em algumas de nossas atividades a gente tem que ir com essa roupa, né, camisa branca, gravata preta, calça preta, enfim, há um traje, né, para manter uma disciplina, certo? Porque é um dos ensinamentos também da Ordem Demolei, disciplina. Mas assim, é o que eu falei, a Ordem Demolei é composta de jovens, né, então, querendo ou não, Demolei tá numa festa, tá num lugar tal, não é todo mundo quadrado o tempo todo, e também se fosse, acho que não atrairia tantos jovens. Pronto, aí deixa eu perguntar, menina, que essa questão, são jovens bonitos, eu sinceramente, e olha que eu não tenho nenhuma tendência homossexual, embora não seja contra, né? Mas são todos jovens bonitos. Há uma seleção, tipo assim, os feios não entram, os maltrapilhos não entram, os descuidados não entram. Como é que funciona essa coisa? E uma vez, dentro desse conceito de beleza física, comportamental, não existem problema com comportamento na questão libidinosa, no tratamento com as meninas. Não há conflito, não? Disputa interna para ver quem é o que é mais namorador, o mais bonito. Essas coisas não perpassam pelos membros Tem do homem e mulher no Demolei, Homem e mulher? Ou só homem ou só mulher? Assim, a Ordem Demolei é só composta por homens. Existe uma outra paramaçônica que é para mulheres, que são as Filhas de Jó. Que também são uma ordem, que são acompanhadas por maçons também, mas a Ordem Demolei são compostas somente por homens. Respondendo a sua pergunta, né, sobre a seleção de bonitos e feios, assim, se existisse essa seleção, né, eu com certeza estaria. Charme eu não sei, né? Charme eu não sei se é. Mas assim. Percebe que há uma disputa aqui, né? Vamos ver a opinião dela, né? Mas assim, sobre essa questão de seleção por bonitos, feios... não existe, não né? existe, não existe. Né? É uma coisa mais natural, né? Exatamente. Enfim, até porque as pessoas bem comportadas, elas naturalmente são belas, não é isso? Mas, gente, é o seguinte, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero dizer que eu tenho orgulho, né, de ser, assim, tipo uma pessoa interessada de que as coisas funcionem, que nós temos mais, me parece que são 60 membros em média, e que nós temos 600, 6 mil, não sei como que essa coisa funciona, mas enfim, mas se tivermos Ordem Demolei em cada bairro, oh que maravilha, né? Oh que maravilha, por sabermos que o jovem da Ordem Demolei é um jovem exemplar no comportamento da juventude. Itabuna, né? 2, né? Não, mas... ele vai... sim, você fala participantes. Participantes, A gente vai deixar para ambos se despedirem.
dando aberto. essas particularidades. Quer começar? Pode começar falando. Pode começar. Então tá. Aqui em Itabuna hoje, digamos que tem mais de aproximadamente 100 demolês ativos, né, incluindo os 2 capítulos. E aí é um ponto que eu queria tocar. Porque aqui em Itabuna a gente tem 2 capítulos, certo? Tem um capítulo Itabuna, que o mestre conselheiro é Rafik, e tem um capítulo 28 de julho. Quem se interessar pode acessar o Instagram de ambos, certo? Aí coloca Cap Itabuna, certo? Para a página, né, do capítulo Itabuna. E tem também o Cap 28 de julho, que é o capítulo 28 de julho aqui em Itabuna. Mas além disso, eu sei que sua audiência é regional, né? Então eu queria falar dos outros capítulos também na região, porque a Ordem Demolei na Bahia tem mais de 60 unidades. E aqui na região a gente tem em 7 cidades. Aqui em Itabuna tem os 2 que eu falei, né? Tem o capítulo Uruçuca, em Uruçuca. O capítulo Itajuípe, em Itajuípe. Tá sendo redundante, né? Em Bicaraí tem também. Tem um capítulo em Ilhéus. Tem o Cavaleiros da Mestranada, que é em Camaquã, certo? E tem Quaraci, capítulo Quaraci também. Todos têm página no Instagram, certo? Vocês podem acessar. E vocês podem, para saber mais informações, podem entrar em contato pelo Instagram Primeira Ofex, certo? Que é, digamos, a região aqui da Ordem Demolei. E se um município se interessar em instalar, já não tendo, como é que vocês podem orientar, procuram, como é que procura, né? Pode, assim, quem instala um capítulo, no caso, é a loja, né? Então tem que ser o interesse que parte da loja maçônica daquela cidade. Mas, e aí, para saber mais informações da Ordem Demolei a nível estadual, tem o Instagram também, Demolei Bahia, que pode entrar em contato. Positivo. E aí, sobre essa questão da criação de Demolei, vamos supor que não sei se o Nápoles tem. Eu sei que a Nápoles tem lojas maçônicas, 2, não sei se tem. Mas não tendo, né, a gente sabe que hoje o Google tem resposta para todas as indagações. Alguém não gravando o endereço passado aqui, eu acho que se colocar na parte busca ali, Ordem Demolei Itabuna, chega no endereço, não chega? Dessa forma. E qual é a outra forma? A forma física, presencial de chegar até vocês? Nós temos uma boa acessibilidade na internet, tanto que temos Instagram, temos Facebook, então assim, é muito fácil nos encontrar nas redes sociais. E também, como você disse, se pesquisar lá capítulo Itabuna no Google, vai aparecer a nossa página no Instagram. E outra forma física, né, de encontrarmos o capítulo Itabuna, eu respondo pelo capítulo Itabuna, no capítulo 28 é outro mestre conselheiro. Mas assim, uma forma física é na nossa loja maçônica, Areópago Itabunense, que fica ali na rua Manuel Chaves Teixeira ali, atrás da Danúbio de 2 andares ali, naquela escutenário. Então assim... Imediações da Praça Santo Antônio. Isso. A nossa loja maçônica fica ali, o capítulo reside dentro da loja maçônica, então é uma forma física de nos encontrarmos. Inclusive, gostaria de deixar o convite aqui, né, porque todas as nossas cerimônias públicas são abertas. E geralmente quem assiste cerimônias públicas da Ordem Demolei, que não são demoleis ou maçons, são mães, parentes de meninos que estão iniciando ou que vão visitar, se apaixonam. Então, assim que tiver cerimônias públicas, eu gostaria que todos tivessem acesso, né, que alguém que se dispor pudesse ir nas cerimônias, porque é uma coisa linda de verdade. São atividades e cerimônias que os demoleis se dedicam e que fazem de bom grado e se dedicam bastante. Como é que é mantida a entidade? Então, a nível nacional, né, é bom você perguntar isso, porque os capítulos, né, as unidades pagam taxas, né, digamos, para o Supremo Conselho Nacional da Ordem Demolei, e através disso é mantida a ordem enquanto no Brasil, né, através disso. Através dessas taxas que são anuais, que cada capítulo paga, e aí os capítulos fazem sua própria arrecadação, certo? Então a gente faz feijoada, atividades para arrecadar
recursos e tal. Positivo. Gente, muito obrigado. Quando tiver atividade, nos comunica aqui que a gente vai divulgar, né? Quero agradecer também, porque vocês... O interessante é que vocês não estão só, é porque a TV não pode mostrar, mas temos o doutor Humberto Martins, o outro cidadão me parece que é também diretor, né? O nome... O Emerson. É do Conselho Consultivo. Do Conselho Consultivo, que é o conselho que faz esse trabalho de monitoramento, né? Enfim, obrigado a ambos aí por estarem conosco. Parabéns, doutor Humberto. Eu soube, tá vendo? A gente que trabalha em comunicação, Raimundo, há mais de 40 anos, a gente não sabia disso. Doutor Humberto Martins. Falando a idade da gente. Advogado. Não, nós temos um pouquinho mais de 40, né? É o criador da Ordem Demolei na Bahia, querido. Foi quem trouxe para a Bahia. Olha só que coisa extraordinária. Né? E a gente tem valores aqui que às vezes a gente não percebe. Então vamos marcar uma entrevista com o doutor José Humberto Martins, porque a tem gente muito a falar. Tem personalidade na sociedade nossa de uma importância fabulosa. Muito grande. Mas são pessoas tão humildes que, sabe, a gente acaba desconhecendo informações como essa. É a simplicidade dos grandes, né, Val? Mas eu quero agradecer a vocês, sabe, sucesso, parabéns, parabéns. Né? Vocês sempre... são um exemplo de jovens. Assim a gente fica muito feliz, eu sou pai, sou avô, né? Eu lamento não ter nem filho nem neto na Demolei, mas vou começar a pensar diferente a partir de agora, depois desse bate-papo. Tá bom, meninos? Muito obrigado para vocês. Pode sim. Agradeço, né, a Val, a Raimundo, por ter dado a oportunidade de virmos, né, o capítulo Itabuna vir aqui apresentar o capítulo Itabuna, a Ordem Demolei, né? E só um pequeno aviso, né? E assim, como o Charbel falou, estamos em uma campanha nacional de iniciação. Então, assim, viemos aqui como tese para apresentar a Ordem Demolei para as famílias, né, para casa, para que vocês vejam que a Ordem Demolei fazemos filantropias, causas sociais, mas, como diz Frank Sherman Land, né, o nosso criador, a nossa maior filantropia é o aprimoramento de jovens. É prepararmos os jovens para que amanhã sejam bons homens e melhores cidadãos. Verdade. Então, vocês que tiverem interesse, que se identificarem com a Ordem Demolei, vocês podem nos procurar. As nossas redes sociais estão aí. Ultimamente, temos tido bastante casos de que os próprios meninos procuram a Ordem Demolei para iniciarem, ou os pais mesmos procuram a Ordem Demolei para os filhos iniciarem. Então, fica esse convite, fica esse aviso, né? Para a nossa iniciação nacional. Quem que tiver interesse pode pesquisar lá no Instagram, @capitabuna40. E é isso, muito obrigado. Valeu, querido. Então, agradecer também, né, a oportunidade, sempre bom estar falando sobre a Ordem Demolei. Eu estou aqui, digamos, representando mais a primeira oficialaria, que é a região, certo, dos capítulos. Então, estamos nessa campanha aí, então podem chamar também no Instagram da primeira oficialaria, certo? Que a gente vai estar encaminhando cada um aí para os seus lugares. No mais é isso. Obrigado. Valeu, obrigado. Olha, gente, nós vamos ao breve intervalo, é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas